Se inscreva em nosso canal de psicologia. O link está na descrição do vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Aqui, Pastor Jonas Siqueira, trazendo o tema de hoje, que é sobre maçonaria. O que é a maçonaria, como surgiu, de onde se originou, quais são as suas práticas, as suas crenças, e respondendo à pergunta: pode um cristão ser maçom ou não? Daqui a pouquinho vamos responder a tudo isso para você. E antes disso, gostaríamos de pedir a você aquele pedido que eu faço sempre, aquele pedido muito especial. Se inscreva aí no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho e dê o seu joia, a sua curtida, o seu like, ok? Então vamos lá, maçonaria, o que significa isso? O termo maçom quer dizer pedreiro, sim, vem do francês, do original em francês, pedreiro. E isso aí remonta às antigas organizações surgidas no tempo da Idade Média, na época da construção dos grandes castelos, das grandes catedrais. E eram organizações que se reuniam como uma espécie de embrião dos sindicatos de classes, tá? Eram reuniões de corporações de ofícios. Ali se reuniam os pedreiros, alfaiates, sapateiros, ferreiros, várias classes de trabalhadores que guardavam às 7 chaves os seus segredos de profissões. Depois, essas organizações foram se abrindo, depois da Idade Média, essas organizações foram se abrindo para outras pessoas, não só esses profissionais destas áreas, mas pessoas que comungavam dos mesmos pensamentos, filosofias, ideologias, princípios que adotavam essas associações ou essas organizações, tá bom? Apesar de nem sempre ser classificada como religião, assim como as demais, porque ela aceita a todas as religiões no geral, ela tem elementos que a caracterizam como uma religião. Por exemplo, tem templos, tem rituais, as pessoas se vestem com roupas paramentadas como se fossem sacerdotes, ela tem os seus juramentos, enfim, ela tem as características, apesar de eles não querer ser chamados de religião, eles têm suas características de religião. Eles têm os seus princípios a respeito de Deus, a respeito da ética. Todos ali podem se achegar, ser maçons, desde que convidados e tenham alguma religião. Eles não admitem nem ateus e nem mulheres. Então, daí a maçonaria, apesar de não querer ser chamada de religião, ou não querer parecer uma religião, tem todas aquelas características próprias de uma religião. Além de utilizarem livros sagrados, apesar de não ter definição por nenhum deles, mas eles utilizam também livros sagrados, como nós vamos ler alguns textos de seus livros, dos livros utilizados por eles em seus rituais e práticas. Eles chamam a Deus de Gadu, representado ou simbolizado pela letra G, definindo ele como grande arquiteto do universo, tá? Daí forma a sigla GADU, grande arquiteto do universo. Eles procuram não fazer distinção entre as religiões, procurando abraçar a divindade de todas e fazendo assim essa aceitação de qualquer pessoa, de qualquer religião que cultue a qualquer Deus. Eles aceitam assim a todos, sem fazer distinção de uma religião em si. E a sua prática envolve inúmeros ritos e símbolos, de acordo com as práticas de cada loja. E, aliás, a sua força reside exatamente aí, nesses símbolos, identificados pelas palavras, pelos gestos, movimentos dos seus adeptos. E quando o novo adepto adentra para esta organização, ele precisa fazer uma série de juramentos
e ir subindo de degrau em degrau, numa escala que pode chegar até o grau 33, que segundo dizem é o grau máximo deles. Mas, afinal, a maçonaria é ou não é uma religião? A maioria das pessoas argumenta que é simplesmente uma sociedade secreta. Mas como nós veremos agora em alguns escritos retirados de algumas literaturas que os próprios maçons usam, nós vamos ver que realmente é de fato uma religião, porque os seus adeptos cultuam aquilo que eles chamam de o grande arquiteto do universo ali em seus rituais. Vejamos então alguns relatos, alguns escritos extraídos de algumas literaturas que a própria maçonaria usa. Vejamos. No Breviário Maçônico, escrito por Risardo do Camino, na segunda edição da editora Madras, 1997, exatamente na página 194, está escrito assim: o maçom, dentro do templo maçônico, através da liturgia, ele cultua o grande arquiteto do universo. Sabemos que prestar culto a alguma divindade não é uma atividade de qualquer sociedade secreta, mas sim de uma religião. E algumas afirmações ainda deste autor dizem assim, veja só. Afirma então Risardo do Camino: a maçonaria pode ser uma religião no sentido estrito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal, o contato com a parte divina. É a comunhão com o grande arquiteto do universo. É o culto diante do altar, dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. Isso está escrito no Breviário Maçônico, na página 337. E outro escritor maçom, de nome Charles W. Lidebert, ele escreve assim: ainda que hoje em dia os maçons não deem à sua ordem o nome de religião, tem ela origem religiosa sim, e faz obra religiosa ao auxiliar seus iniciados e, por meio deles, o resto do mundo. Para muitos irmãos, a maçonaria é a única religião que tem professado. Isso está escrito no livro A Vida Oculta na Maçonaria, escrito por Charles Webster, editora Pensamento, São Paulo, 1995, na página 177. Nessas alturas você pode estar se perguntando assim, mas se eles têm todos esses princípios de uma religião, isso não é bom? Não é uma coisa boa? Olha, talvez você conheça aquele ditado que diz assim: o inferno está cheio de boas intenções. Isso quer dizer o quê? Que boas obras, filantropia, por melhor que sejam, não pode levar ninguém até Deus. O único que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. É somente através da obra redentora, da obra salvífica realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, que nós podemos nos achegar a Deus. Ele mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de Atos 4,12 está escrito o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, nós encontramos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E como nós já dissemos em outros vídeos anteriores, se uma determinada religião ou seita ela tem a sua forma errada de ver, de interpretar a Jesus Cristo e a sua obra na cruz, todos os demais atos desta religião ou dessa seita já estão comprometidos. A forma como uma religião, como uma seita vê a Jesus Cristo e interpreta a sua obra na cruz, é o ponto crucial de cada religião, de uma religião. É o ponto crucial, é o ponto-chave
para nós determinarmos se esta religião é verdadeira ou não, se ela é baseada nos ensinamentos das Escrituras Sagradas ou se ela é uma simples seita. E nós vemos que a forma como os maçons veem a Cristo Jesus e veem a obra dele, revelam exatamente que eles são sim uma seita. Por quê? Eles veem a Jesus como um simples fundador de uma seita, de uma religião como os demais. Eles comparam, por exemplo, Jesus Cristo a Buda, Maomé, Confúcio. Eles comparam a Jesus até mesmo com Moisés, comparam Jesus com todos os demais líderes, grandes líderes ou fundadores de seitas ou religiões. Compara até mesmo com Pitágoras, Zaratustra, e eles assim têm essa visão, essa imagem, esta forma de crer em Jesus Cristo, que não é a correta. Ou seja, eles não veem a Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio a esse mundo para, através da sua morte na cruz, nós tivéssemos a nossa redenção, a nossa salvação. Eles não veem assim. E outras formas deles acreditarem em Deus, nas coisas de Deus, revelam que também eles são uma religião e são uma seita, um sectarismo de uma religião, uma seita, não a verdadeira religião, aquela que no sentido original da palavra nos religa com Deus, ok? Não estou aqui denigrindo a imagem de nenhum maçom, conheço muitos, são pessoas muitas vezes generosas, são pessoas que têm uma boa índole, um bom caráter, mas aqui nós estamos focalizando a maneira como eles veem a Jesus e se um cristão realmente pode ser um maçom, se um cristão pode se identificar com eles e com as suas práticas. O ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, eles têm um método de analisarem as religiões, analisarem as seitas, que é chamado método das 4 operações matemáticas: a adição, subtração, a divisão e a multiplicação. Eles usam exatamente essas 4 operações matemáticas para passar religiões e seitas por este crivo para ver realmente se eles são ou não identificados com o cristianismo. E passando a maçonaria por esse crivo das 4 operações matemáticas, nós vemos que eles não passam, não se identificam com o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo que tem a Bíblia como a única regra infalível de fé e prática. Por exemplo, eles adicionam, na adição eles falham porque eles adicionam outros livros além da Bíblia. Eles, além de não terem a Bíblia como uma regra de fé, a única regra de fé e prática, como nós os cristãos temos, eles têm várias literaturas e vários livros para eles se basearem nas suas práticas. Eles falham também na subtração, porque eles subtraem da pessoa de Cristo a sua divindade. Eles não creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus. E voltando à questão da obra de Cristo, eles não só retiram Cristo da Bíblia, como eles também não aceitam que se façam orações utilizando o nome de Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo nos ensinou a orar em nome dele. Se nós não orarmos em nome de Jesus Cristo, vamos nos achegar a Deus como? E na questão da multiplicação, eles multiplicam os requisitos para a pessoa ser salva, ou seja, eles não acreditam na obra redentora, na obra salvífica de Cristo Jesus efetuada na cruz, como a única condição para a pessoa ser salva. E na questão da operação matemática chamada divisão, eles se caracterizam como uma seita, um sectarismo, porque eles consideram que a única condição para que a pessoa chegue a esse grau de ser um iluminado é frequentando as reuniões da loja maçônica. Somente frequentando essas reuniões e recebendo seus ensinamentos é que eles podem alcançar a condição de iluminados. E por fim, para se adentrar na maçonaria, é preciso que o novo adepto afirme, confesse que é profano e está vindo das trevas para a luz. Ora, como uma pessoa, no caso um cristão que já foi iluminado pela palavra,
que já foi iluminado através da obra de Cristo Jesus, pode dizer que é um profano, pode dizer que está vindo das trevas para a luz. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8. Então, como é que uma pessoa que já foi iluminada, que já recebeu o dom dos céus, pode dizer que está vindo das trevas para a luz? No caso, se ela for um cristão e quiser adentrar na maçonaria. Outro texto está lá no livro escrito aos Hebreus, capítulo 10, 29, que diz assim: quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 29. Então, dizer para um cristão que já foi transformado, já foi iluminado, já recebeu a redenção através da morte de Cristo na cruz, dizer que está vindo das trevas para a luz e que é um profano, isso é a mesma coisa que pisar o Filho de Deus, pisar no sangue de Cristo Jesus, negar a salvação, negar que uma vez ele recebeu essa transformação, esta iluminação. Então, por estes e outros motivos, nós podemos chegar à conclusão que a maçonaria é sim uma religião, não simplesmente uma sociedade secreta, e que um cristão não pode ser maçom porque as suas práticas não condizem com o verdadeiro cristianismo, com aquilo que nós acreditamos, cremos e pregamos no cristianismo. São duas práticas que não combinam. E o próprio Senhor Jesus Cristo, para nós finalizarmos, ele deixou uma palavra escrita, está escrito em Mateus capítulo 6, 24, que diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, querer servir a Jesus e ao mesmo tempo se associar à maçonaria é querer servir a dois senhores. Não combina. Não há essa ligação, não tem como misturar as duas coisas. É querer servir a dois senhores. Não tem essa liga, não tem como. As duas práticas não se coadunam, não se harmonizam, não tem como. Então, fica aí essa nossa orientação, essa nossa advertência, principalmente para as pessoas que perguntaram para nós e questionaram. Não vamos aí dizer se no meio dos cristãos existem maçons. Eu sei que existe, não vamos apontar nomes, não vamos aí querer julgar ou querer apontar este ou aquele líder religioso que se diz ou se declara ou é maçom. Não, o nosso intuito é simplesmente isso, esclarecer que a maçonaria é sim uma religião e não simplesmente uma sociedade secreta, e que o cristão não deve ser maçom, não pode ser maçom, porque as duas práticas não se coadunam, não se harmonizam, não tem esta liga, tá? Há uma discrepância na forma como esta religião ou sociedade vê a obra de Cristo, interpreta a Bíblia ou utiliza a Bíblia, e a forma como realmente Cristo deve ser visto, como ele é visto no cristianismo, legítimo cristianismo, ok? Fica essa nossa advertência aí. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, esse é o seu canal Plenitude Net. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postarmos esses vídeos úteis para você. Temos vários vídeos de explicações da Bíblia, assuntos e temas atuais e muita variedade nesse canal aí. Veja aí as sugestões que estão aparecendo aí na parte superior da tela e acesse esses vídeos que certamente vão ser úteis para você. Compartilhe aí esse nosso vídeo, dê o seu joinha, o seu like e faça o seu comentário, tá? Desde que seja feito com respeito, desde que seja feito com ética, aceitamos aí os comentários de todos e é bom você estar participando, deixando aí a sua opinião. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau!